Bom, gente, então, bom dia. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre 3 exercícios que alguns de vocês me pediram para resolver aqui, e eu vou resolver eles hoje comentando algumas situações. Então, o primeiro deles aqui é o exercício 45 da página 53. Bom, então, se vocês observarem aqui, as duas retas R e S que estão destacadas, a R, a vermelha, e a S em azul, ambas apresentam 2 pontos. Tá? Então a reta R apresenta um valor aqui que ela corta o eixo Y, que é menos 1, valor que ela corta o eixo X, que é raiz de 3. Então, automaticamente, eu posso dizer que a reta R passa pelos pontos A, 0 e menos 1. Então, quando x vale 0, y vale menos 1. E passa pelo ponto raiz de 3 e 0. Quando x vale raiz de 3, y vale 0. Então, B, raiz de 3 e 0. E a reta S, ela passa por um ponto aqui y valendo 3, então vou chamar aqui de C e D, tá? Só para a gente não confundir. C tem coordenadas 0 e 3. Então, x vale 0 e y vale 3. E o B, mesmo aqui sendo o mesmo nome da reta R, eu vou chamar de outro nome aqui só para a gente não confundir. E o ponto D, raiz de 3 e 0. Esse exercício aqui era mais fácil a gente fazer a letra B primeiro do que a letra A. Tá? Então, olha só. Lembra que o coeficiente angular é xb menos xa sobre yb menos ya, e eu inverti a nossa fração aqui, já vou consertar. É yb menos ya sobre xb menos xa. Lá daquele triângulo retângulo que a gente fez e obteve lá as equações da reta, coeficiente angular e tudo mais. Bom, então, para a reta R, MR igual YB menos YA. Então, 0 menos 1, ou menos 1 menos 0. Lembra que você pode colocar aqui em qualquer ordem, desde que você respeite a ordem que você usou na parte de cima, tem que ser a mesma ordem de baixo. Então, eu usei esse valor aqui primeiro, então esse é o que vai aparecer primeiro na segunda. Então, xa menos xb. Aqui vai dar para a gente menos 1 sobre raiz de 3, sobre menos raiz de 3, né? Portanto, menos com menos dá mais, dá 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, multiplicou lá por raiz de 3 ambos os termos da minha fração, vou ficar com raiz de 3 sobre 3. E o nosso MS, coeficiente da nossa reta azul, eu vou obter da mesma forma.
ms é 3 menos 0, ya menos yb, e lá embaixo, 0 menos raiz de 3. Portanto, aqui vai dar 3 sobre menos raiz de 3, que é menos 3 sobre raiz de 3, que racionalizando vai dar menos 3 raiz de 3 sobre 3, que simplificando vai ficar menos raiz de 3. Pronto. Coeficiente angular da reta S é menos raiz de 3. Coeficiente da reta R é raiz de 3 sobre 3. E para a letra B, lembrar que, aliás, aqui a gente fez a B primeiro, né? E agora a gente vai fazer a A. Lembra que o M é a tangente do ângulo de inclinação. É a tangente do ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo X. Então, tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o alfa é 30 graus. Isso para a nossa reta R, que tem coeficiente angular raiz de 3 sobre 3. Para a nossa reta S, fácil aqui, tá, gente? 120 graus. Sem olhar para esse cara aqui, que eu poderia levar em consideração aqui que menos raiz de 3 é a tangente de 120 graus. Mas olha lá, se a gente observou que a reta R forma com o eixo X um ângulo de 30 graus. 30 graus mais os 90 graus que estão aqui vão dar um ângulo de 120 graus. Tá bom? Então, ou pego por aqui, tangente de 120 graus é menos raiz quadrada de 3, ou se não, pego pela figura, que vale 30, para completar com os 90 que está aqui, vai totalizar 120. Tá ok? Próximo. Página 53, exercício 47. Qual é o coeficiente angular da reta bissetriz dos quadrantes pares e bissetriz dos quadrantes ímpares? Bom, elas são chamadas de bissetriz dos quadrantes pares e ímpares porque elas dividem a bissetriz dos quadrantes pares, divide o segundo e o quarto quadrante em duas partes iguais, e a bissetriz dos quadrantes ímpares divide o primeiro e o terceiro quadrantes em duas partes iguais. Por isso que elas são chamadas de bissetriz dos quadrantes pares e dos quadrantes ímpares. Tá? Bom, a bissetriz dos quadrantes pares tem pontos todos com características y igual a menos x. Então, qualquer ponto da bissetriz dos quadrantes pares tem coordenadas x menos x. E todos os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares têm coordenadas do tipo x igual a x. Bom, como ela vai dividir
primeiro e o terceiro quadrante em duas partes iguais, bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais, esse cara aqui vale 45. Certo? Então, para y igual a x, alfa vale 45 graus. Ok? Alfa vale 45 graus. Portanto, o valor de m é a tangente de 45 graus. M igual a 1. E para y igual a menos x, aqui vale 45, como dividir em duas partes iguais. Aqui também vale 45. Como divide o 90 aqui em partes iguais? Mais uma vez 45. 45, 90, 135. O ângulo de inclinação da reta bissetriz dos quadrantes pares em relação ao eixo x é de 135 graus. M é igual a tangente de 135 graus. M igual a menos 1. Ok? Então, coeficiente angular da bissetriz dos quadrantes pares, menos 1. Coeficiente da bissetriz dos quadrantes ímpares é 1. Tá? E o último exercício que a gente tem aqui é um exercício do Enem. E aí vou colocar aqui para vocês uma técnica bastante fácil para a gente resolver esse tipo de exercício. Vai por teste. Tá? Então, olha só. Ele conta toda uma história aqui, diz que a torre precisa estar à mesma distância das antenas A, B e C. Tá? E ele dá as opções. Então, letra A, 65 e 35. Então, vamos marcar lá no gráfico 65 e 35. Deixa eu marcar aqui com uma cor mais forte. Bom, 65 e 35. Olha lá, marquei o ponto 65 e 35 aqui. A gente consegue observar nitidamente que ele está mais perto do ponto B do que do ponto A e do ponto C. Então, não serve. Tá? Aí, a gente vai lá para a nossa segunda coordenada, 53 e 30. 53, vou botar aqui, e 30. Observe aqui que se a gente for pensar em distância, se a gente for pensar aqui em distância, do B e do C ele está a mesma distância, aproximadamente. Tá? Mas do A ele está mais longe. Tá? Porque se a gente observar aqui, ó, ele desce 1 na vertical e 2 e um pouquinho na horizontal. Ele desce 1 na vertical e menos de 1 para chegar no B. Aliás, menos de 2 para chegar no B. Aqui ele sobe 2 e menos de 1 para chegar no C. Então, a distância para ir de C até B até A, desse ponto, não é a mesma para os três. São distâncias diferentes. Então, a B também não serve. Vamos lá para a letra C. 45 e 35. 45 e 35. Você consegue observar que ele está muito mais longe do B do que do A e do C? Tá? Então, também não serve. 50 e 20. Olha a distância que ele está do C e a distância que ele está de A e de B. De A e de B ele está 2 unidades de distância.
de C ele está mais do que 2 unidades. Então, mato a letra D também. E 50 e 30. Tá aqui. Olha lá. Para ir para A, desce 1, 2 para a esquerda. Para ir de B até o ponto, desce 1, 2 para a esquerda, 2 para a direita. E esse cara aqui também é a mesma coisa. Uma unidade aqui na horizontal, 2 na vertical. Então, em todos os casos, a distância vai ser composta de 2 na horizontal ou na vertical e uma na vertical ou na horizontal. Então, a única opção que funciona, que dá certo aqui, para que esse ponto esteja à mesma distância de A, B e C, é 50 e 30. Esse exercício aqui tem uma outra forma de resolver ele, só que ela é muito mais longa, tá? Que é utilizar a distância entre 2 pontos. Esse ponto aqui, P, X e Y, que eu não sei qual é a coordenada, eu quero que a distância para ir de A até P seja igual à distância para ir de B até P, que seja igual à distância para ir de B, aliás, de C até P. E aí eu vou fazer 2 comparações aqui. Essas duas e essas duas. Então, distância de A a P igual a distância de B a P. E a distância de B a P igual a distância de C a P. E aqui a gente vai ter que usar a relação de distância entre 2 pontos, né? Distância igual raiz quadrada tá? E aí o trabalho é muito mais longo, só que vai gerar para a gente um sistema de equações, porque eu tenho 2 coordenadas que eu desconheço, e aí o trabalho vai ser imenso, tá? Então, nesse caso, por observação pelas alternativas, é o caminho mais fácil de fazer para você não perder tempo. Tá bom, gente? Então, eu espero ter ajudado e qualquer coisa, só me chamar de novo, tá ok?